Bom dia, pessoal! Mais uma live pontualmente aqui, ó, 10 horas para vocês. Bastante gente tinha ativado a notificação, então acredito que também já tá chegando aí pelo Instagram. Vocês podem ir entrando e convidando os colegas, o nosso convidado estudantes. já entrou. Vamos lá, já vou colocá-lo, doutor Fabiano, só fixar o comentário aqui para quem entrar na live saber qual é o assunto e ficar com a gente. Isso. E vocês que já estão entrando, já deixa aí pra gente de onde vocês são, se são aqui do Mato Grosso, se são de outro estado, advogados, estudantes. É sempre gostoso pra gente ter essa interação. E às vezes vai chegando muita gente, a gente não consegue ali olhar todos os comentários, mas nesse comecinho a gente consegue ir lendo as mensagens que vocês estão mandando. Já estamos colocando o Dr. Fabiano aqui para a gente começar as nossas apresentações e ir para o assunto, né? O que interessa. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Como vão? Graças a Deus, tudo Já jóia. conhece o bom dia mais animado desse Instagram? Tem que ter um bom dia agora em dose dupla. Bom dia! Sim, muito bom. Os nossos alunos falam que se não tiver o bom dia, o dia não começa bem. Então até no grupo de WhatsApp a gente manda esse bom dia caloroso. É verdade, legal, muito bom, muito bom. Estamos aqui para dar realmente início aí a mais esse ciclo de lives, né? E todos esses convidados, advogados, professores, pessoas realmente que têm uma expertise no assunto. E esse é o nosso grande objetivo. Como professora de prática jurídica, trazer essa aproximação do dia a dia é muito interessante, porque realmente esse conteúdo técnico, a gente lê um livro, a gente consegue adquirir conhecimento. Mas a vivência realmente, os anos de experiência, eles podem aí ser um diferencial para realmente a nossa atuação. Então a gente sempre começa aqui nos apresentando, porque sempre entra realmente bastante gente nova. Somos advogadas, professoras universitárias, coordenadoras de núcleo de prática jurídica aí, professora Maiara há 7 anos, eu há quase 6. Então, realmente, trabalhamos muito com direito de família lá dentro do núcleo. Então, é algo que, tanto lá dentro da faculdade, quanto nos nossos escritórios, é um assunto que sempre chega a nós. E talvez depois o Dr. Fabiano vai falar um pouquinho sobre essa questão do advogado. E acredito que seja uma das primeiras portas que aparece para o jovem advogado, entre outros nichos, como direito do consumidor, direito de família, é algo ali que sempre vai bater a porta. Porque a gente está falando de relações que acontecem todos os dias, né? E o Dr. Fabiano é advogado, membro do IBDFAM, um advogado super conceituado, inteligentíssimo. Gostamos muito de participar quando ele coloca ali em algum dos grupos as discussões que vão além dessa linha normal. E a gente percebe que até para esse profissional do direito, ter um advogado que cria tese, um advogado que faz parecer que tem esse entendimento, vamos dizer, um pouco mais filosófico e profundo do direito, é muito interessante. Porque o direito ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar, e realmente às vezes quando a gente faz esse olhar profundo, a gente consegue extrair muitas coisas boas. Mas eu vou deixar a professora Maiara terminar a apresentação e já passar para ti falar um pouquinho sobre você, para a gente começar dando início ali aos assuntos para a gente tratar. Bom, gente, bom dia. Vocês já me conhecem, professora Maiara, junto com a professora Cíntia coordenamos o núcleo de prática jurídica. E assim como a professora Cíntia falou, a nossa preocupação com relação aos nossos alunos e com relação à nossa advocacia sempre foi tentar promover e instigar esse raciocínio jurídico. Né? Não pensar o direito como posto na norma. Por quê? Porque a norma ela acompanha o fato social, mas a gente sabe que não é na mesma velocidade que as coisas acontecem. Então, o advogado ele é o primeiro jurista, né, do processo, da causa. Então, ele é responsável por provocar, tirar a jurisdição aí da inércia e provocar o raciocínio sobre aquele fato social novo, sobre aquela nova modulagem das relações familiares. E quer espaço mais amplo para as coisas se adaptarem, se alterarem e se atualizarem do que nas relações familiares. Então, no núcleo de prática jurídica, nós temos uma demanda extremamente grande de direito de família. Então, acredito que a live de hoje, doutor Fabiano, para nós é uma honra e desde já eu quero agradecer. Claro que os agradecimentos a gente deixa para o final, mas pontuar mesmo, de verdade, esse espaço que o senhor nos abriu. E nós queremos agradecer, que eu tenho certeza que vai ser de muito valia
para os nossos alunos nesse período, e nós falamos para eles que a gente vai aproveitar esse período para intensificar as lives, coisa que no dia a dia a gente não tem muito tempo para fazer, para realmente trazer conteúdo de valor com quem tem expertise no assunto. Então, eu vou abrir a palavra para o professor fazer as considerações iniciais e a gente começar, então, o nosso debate aprofundado do direito de família. É uma honra muito grande estar participando com vocês desta live, num momento especial que a humanidade passa, na verdade. Eu sou um entusiasta do trabalho de vocês. Eu vejo que a tecnologia, ela vem para nos ajudar, ela vem para construir pontes, ela vem para estreitar esses caminhos. Todo mundo fala em isolamento social. Eu digo que não é um isolamento social, pelo contrário, é um isolamento físico, porque socialmente nós estamos mais integrados do que nunca. É verdade. Graças à tecnologia, graças aos recursos que nós temos hoje, nós temos a oportunidade de poder construir essas pontes, de poder debater, de poder discutir, de poder visualizar caminhos e nos prepararmos principalmente para a retomada. Nós estamos dando uma pausa necessária em razão das circunstâncias e eu acredito que na retomada nós precisamos estar preparados. E isso eu vejo como uma oportunidade de negócio. Eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento. Então, o advogado que nos acompanha hoje na live, o advogado que parou o que estava fazendo para poder receber um pouco deste conhecimento, eu acredito que é como um papel. A gente amassa, nunca mais será o mesmo. É como um rio, a água passa. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu, vai ficar sem. Então, é uma oportunidade. E falar sobre direito de família. A família é base do Estado. A família ela é base de todas as relações que nós temos, porque graças à família que nós temos a propriedade privada, graças à família que nós temos as relações sociais, porque o homem, quando desceu lá das árvores, quando ele passou a cultivar o solo, ele constituiu esse organismo que nós chamamos hoje de família. E nada mais do que um momento de crise para nós termos que falar da família e das repercussões que isto causa para a família. Normalmente, a gente vê os alunos, eu fui professor universitário por 5 anos da UFMT, fui professor do Unirondon, ninguém sai da faculdade de Direito querendo fazer Direito de Família. E é uma das matérias que nós mais temos contato no núcleo de prática jurídica. Mas por que isso? Porque muitas vezes não se dá o valor à matéria de Direito de Família como é necessário. A matéria de Direito de Família, eu sempre falo que é uma das matérias mais lindas que existe. Porque o advogado do Direito de Família, o advogado familiarista, ele tem que conhecer, de certa forma, todo o direito, todos os ramos do direito. Ele precisa conhecer do direito penal, que nós temos aí as relações, violência doméstica, nós temos as queixas-crimes, calúnia, difamação, injúria, nós temos o homicídio, o feminicídio. É uma circunstância enorme então tem que conhecer direito penal. Nós temos que conhecer direito das coisas, porque nós vamos trabalhar com a propriedade, nós vamos trabalhar muitas vezes com direito de vizinhança, nós vamos trabalhar com posse, né? Nós temos que conhecer todo o contexto do direito. O contexto do direito civil, direito processual civil. Então, o advogado de direito de família acaba se enriquecendo. E nesse momento de pandemia, de certa forma, o advogado de direito de família agora precisa conhecer direito eletrônico. O advogado de direito de família ele vai ter que ter uma habilidade, de certa forma, para tratar com o meio virtual, porque este meio virtual é o que vai propiciar o exercício do nosso trabalho. Hoje nós estamos vivendo um período de suspensão de prazos, vindo por uma determinação do CNJ, mas foi uma inovação, inclusive, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fez as suspensões de prazo antes do próprio CNJ determinar. O desembargador Carlos Alberto teve realmente essa coragem e proteção à vida. Nós temos as necessidades, nós sabemos que nós precisamos manter a economia, mas se você não tem vida, você não tem sociedade.
Então, nós estamos vivendo esse momento peculiar. E esse momento peculiar de suspensão de prazos, de certa forma, causa um certo receio nos advogados e também na sociedade. E agora, como fica o meu processo? Meu processo está parado? O prazo está suspenso? Nós tivemos dentro do Poder Judiciário, segundo informações que nós estamos recebendo, esses últimos dias, dias de muita produtividade. Muitos processos que estavam, de certa forma, com o seu andamento, eles foram acelerados. Tivemos bastante emissão de alvarás e os processos da área de família estão sendo decididos. Eu tenho visto vários processos que tenho, esses processos eles estão sendo julgados. Então, a sociedade, a população, ela tem que entender que, neste momento, havendo necessidade, ela pode vir para o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário vai acolher. O advogado que hoje está se vendo numa situação e agora eu não posso sair de casa, ele vai ter que utilizar os recursos computacionais dentro do que estabelece o Código de Ética e Disciplina da OAB. Nós temos algumas limitações que nós não somos mercantis, mas nós temos condições, sim, de estar pronto para atender a sociedade dentro dos anseios que ela vem nos oferecendo. Então, eu estou hoje em casa e eu não aguento mais a minha convivência, não aguento a relação, eu vim protelando isso durante o tempo. O que eu vou fazer nesse momento? Eu não tenho como buscar o Poder Judiciário? Tenho condições, sim, de buscar o Poder Judiciário e, através dessas ferramentas, através do que nós estamos fazendo agora, por exemplo, olha que fantástico. Vocês estão num outro polo, né? Estão aí na cidade de Sinop, estou em Cuiabá. Existe uma distância que nos separa, mas parece que nós estamos olhando um para o outro e tendo a oportunidade de olhar nos olhos. E é isso que é mais interessante. Nós temos a oportunidade de fazer essa troca de energia, de poder fazer essa troca de emoção, de sentimento, que é necessário dentro do direito de família. Então, é possível que a sociedade, quem estiver nos ouvindo, eu estou precisando, você vai encontrar esse respaldo conosco. Então, diante destas circunstâncias, é inevitável, como toda a sociedade, que as famílias possam ter alguns problemas que precisam ser solucionados. Nós discutimos bastante, até esses dias eu tive discutindo com o juiz, sobre os efeitos da pandemia, se nós tivemos uma redução nos níveis de Maria da Penha, de violência doméstica, em razão do afastamento da bebida, porque nós sabemos que a bebida é um fio condutor para a violência doméstica. A bebida ela é um fator que desencadeia naturalmente o processo de agressão. E ele me disse que, a princípio, na central de flagrantes, houve uma redução muito grande. Só que nós estamos observando alguns documentos da Organização Mundial de Saúde em que falam que houve um aumento da violência doméstica em razão do enclausuramento, porque antes a pessoa ela tinha condições de buscar ajuda, antes ela tinha porque a violência doméstica ela passa também pela violência física, que todos nós conhecemos, passa pela violência sexual, que todos nós conhecemos, mas passa pela violência psicológica, que poucos de nós conhecemos. Porque a violência psicológica ela é uma violência subjetiva. Então, a parte, muitas vezes, ela não se vê nessa violência psicológica, que é o autocontrole, que é momento melhor de autocontrole do que agora. Agora, o agressor ele tem todas as oportunidades de poder fazer o autocontrole através da diminuição da autodeterminação da mulher. Então, diante dessas circunstâncias, nós precisamos olhar com alguma sensibilidade, inclusive porque a mulher ela não tem condições de buscar ajuda. Antes, como você tinha o trânsito social, você tinha o contato social, a mulher ela tinha condições, por exemplo, de buscar ajuda com uma amiga, de receber uma orientação, de dizer, não, olha o que ele faz isso com você, você não deve aceitar. E hoje, neste momento, existe o que se mostra para a sociedade dentro de um ambiente virtual, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo com fotos, estou feliz, mas na realidade nós temos uma circunstância de violência doméstica. Então, isso nós temos que nos preocupar. Um outro contexto também se trata do contexto da guarda. A Lei 11.058 de 2014 modificou o Código Civil, trouxe para nós o contexto da guarda compartilhada. Foi difícil
fazer a implantação da guarda compartilhada, até mesmo porque a guarda compartilhada existia um temor por parte, normalmente, da mulher, porque dentro de um sistema patriarcal, a responsabilidade de criação dos filhos ficou para a mulher. Não significa que o filho era dela ou não dela, mas ela tinha esse dever de responsabilidade de cuidar dos filhos. E a guarda compartilhada, ela veio fazer um empoderamento feminino. Ela veio dizer o seguinte, que o homem também tem a responsabilidade de ajudar a cuidar, de ajudar a criar. E os deveres da guarda estão estabelecidos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem o dever de assistência material, você tem que ajudar a educar os filhos, exigindo deles, inclusive, as obediências conforme idade, os serviços conforme idade, arrumar a cama, arrumar o jardim. Você está construindo um ser humano. Isso está na doutrina da proteção integral, artigo 227 da Constituição Federal, que ele diz o seguinte: dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade direito à vida, educação, saúde. Nós estamos entendendo com a doutrina da proteção integral que a criança é um ser humano em desenvolvimento. Então, vendeu-se no começo uma ideia: a guarda compartilhada, o pai tem direito. Não, ele tem deveres, porque o direito é da criança. O direito, a guarda compartilhada veio atender às necessidades do infante, porque as necessidades dos adultos, esses são maiores e podem suportar melhor o dano. Então, pela prioridade absoluta, existe uma absorção de dano por parte dos adultos para que a criança não seja atacada. E aí, nós temos isso, claro, como um fator de empoderamento feminino, porque a mulher que antes se via obrigada a cuidar do filho, fazendo muitas vezes uma jornada tripla de trabalho, porque ela foi impulsionada a trabalhar porque ela precisa ajudar na renda de casa. Ela precisa trabalhar porque ela precisa conquistar o seu espaço, porque ela sabe que a renda apenas do marido não vai ser o suficiente. Aí ela tem que cuidar do marido, porque o marido vai exigir as necessidades patriarcal, eu preciso. E depois tem que cuidar do filho. Olha que coisa. E ela não se cuida, porque ela, dentro do patamar das prioridades, a prioridade ficou renegada a segundo plano. Não tem, eu preciso. A sociedade me cobra isso. Então, a guarda compartilhada veio para poder amenizar essas circunstâncias, colocando o homem também, o pai, também no mesmo patamar, podendo dar a liberdade para você estudar, para você poder fazer uma faculdade, até para poder dividir, porque o meu filho está indo mal na escola, a responsabilidade é sua. Peraí, responsabilidade é nossa. Porque se a guarda é compartilhada, você também tem o dever, não é direito, o dever de ir lá na escola e buscar as informações. E a escola não pode se negar, sob pena de multa. Isso está dentro da lei. Então, observe você que nós temos um sistema pronto, preparado para poder proteger o infante. Agora, a guarda compartilhada, o que ela diz? Ela estabelece um sistema de convivência em que existe convivências iguais entre pai e mãe. Gente, é fantástico o contexto da guarda compartilhada. Se todos pudessem viver a guarda compartilhada como seu espírito, nós não precisaríamos da positivação da guarda compartilhada. Porque o que chega para nós no judiciário são duas pessoas em estado de beligerância, duas pessoas em estado emocionalmente muito fragilizado, que não conseguem reconhecer as suas próprias necessidades, que são as necessidades do filho. Então, ela se vê dentro de um momento em que a guarda compartilhada ela é uma disputa. E dentro dessa disputa, o Poder Judiciário, ele impõe. A lei já determina. A guarda será compartilhada, salvo se o genitor declarar que não quer, uma impossibilidade de fazer. E aí nós estamos falando de impossibilidade para o exercício do poder familiar, seja ele materno ou paterno. E aí eu preciso necessariamente entrar dentro do artigo 98 do ECA, que são as circunstâncias que causam o risco ao infante. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente tem um artigo especial, que é o artigo 98, que a gente combina com o 101, que ele diz o seguinte:
Em caso de risco, você tem algumas medidas de proteção, decretando até a perda do poder familiar. Então, se o pai ele não é apto ao poder familiar, então ele perde, de certa forma, a guarda. Mas para isso chegar é uma exceção da exceção. Então, em tese, todo mundo se encontra apto ao poder familiar e a guarda tem que ser fixada de maneira compartilhada. E aí o judiciário precisa estabelecer a convivência, porque se os pais não conseguem resolver, o poder judiciário vai resolver por eles. Então, o que se pensa dentro desse contexto? Convivência. Aí nós temos alguns problemas. Porque quando a gente traz isso para dentro de um termo, para dentro de uma sentença ou dentro de um termo de acordo, nós estamos estipulando que a segunda criança fica com o pai, terça-feira fica com a mãe, quarta-feira com o pai, e a gente vai alternar nas semanas subsequentes, pensando na criança. Porque eu estou tentando observar um caminho que seja melhor para a criança, como se isso fosse um modelo pronto. A criança vai viver num, viver no outro, viver num, viver no outro. O que a lei estava pensando? Gente, convivência livre. A criança, ela vai com o pai, ela vai com a mãe, ela não tem casa fixa, residência fixa. Ela tem um contexto de residência. Nós precisamos ter o nosso porto seguro. Nós precisamos ter as nossas coisas. A criança, ela tem que ter as coisas dela. Não é coisa da casa do pai ou coisa da casa da mãe. A coisa da criança. A criança, ela pode pegar o brinquedinho dela e poder levar hoje para casa. Vou lá na casa do meu pai. Hoje eu estou na casa da mãe. Amanhã eu estou na casa da avó. Então, ali pensou em algo bonito desse contexto. O pai vem dentro do condomínio, interfona para o filho. Filho, pai quer te dar um beijo hoje. Você vai. O filho vai descer até o saguão, vai até a área comum, muitas vezes do condomínio, e vai poder conviver com o pai. Pai, vou dar uma volta, pronto. Não. Por causa do estado de beligerância, que isso vai levar anos, pode até que não haja um entendimento, é fixado dias. E dentro dessa fixação de dias, eu sempre digo para meus clientes, cumpra o termo. Porque se nós estamos escrevendo, você pode até deliberar, à medida do momento que vocês atingirem um grau de maturidade, e eu preciso falar dessa forma, por maturidade, porque você é maduro, quando você consegue reconhecer as necessidades do seu filho, quando você atingir um grau de maturidade, juntamente com o seu ex-marido, com o genitor, com o pai da criança, vocês não vão precisar mais de termo, porque vocês vão entender as necessidades do infante. Mas, enquanto isso não chega, se cumpre o termo. Aí nós nos encontramos no momento de isolamento social, que já foi chamado de quarentena, né? Nós tivemos um monte de nome até entender. Por quê? Porque isso é inédito. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que a própria guarda compartilhada, ela traz um debate do que nós vivemos em muitos lares e muitas famílias no nosso país, que não é a guarda compartilhada dentro do casamento. Ou seja, sempre um dos genitores acaba realmente assumindo aquela responsabilidade num grau maior e depois vem a lei e quer dizer como isso vai ficar. Então, isso também eu acredito que traz uma reflexão para nós, enquanto pais, mães, família, como está hoje a nossa relação dentro de casa. Porque realmente só é possível a gente chegar nesse nível de conversa, de maturidade, e ver que não é eu brigando contra o outro, mas o direito do filho, do adolescente, quando eu tenho uma guarda compartilhada já dentro do casamento, já dentro daquele vínculo familiar, daquela união estável. Então, se isso realmente não acontece antes, dificilmente isso vai dar certo depois. Então, realmente, a gente vê que isso é também um debate necessário para nós enquanto sociedade. E pensar realmente, né? A gente brinca que Brasil é um país de sangue quente, né? E se fosse lá na Europa, talvez tudo certo. Mas a gente aqui realmente tem, por essa questão cultural, uma outra forma de ver as coisas. E a gente muitas vezes precisa dessa positivação para que as pessoas realmente comecem a cumprir. Mas também é possível a gente começar a fazer essa análise, né? Principalmente nesse momento que estamos todos dentro de casa e há muitas mulheres que nos acompanham, mães, colegas, estudantes, advogadas. É muito salutar que as responsabilidades sejam compartilhadas. As mínimas possíveis. Papai sabe dar banho nos filhos, vai colocar a xuxinha de cor diferente e tá tudo bem. E eles querem. Tudo bem. E eles querem. A maioria das vezes. Né? O que acontece, eu percebo isso muito claramente. Claro,
dentro do casamento é uma realidade, no momento do divórcio é outra, e depois, né, à medida, porque nós somos, o ser humano, ele é um ser humano em constante mutação. Existe um querer. Agora, claro, nós estamos vindo desde 1988, na realidade isso vem desde o pós-guerra, de uma alteração de sistema patriarcal e patrimonialista, para dentro de um contexto mais coletivo. A pandemia, ela demonstra isso. O Covid, ele demonstra que nós precisamos ser coletivos. Quem não entender isso, quem não conseguiu entender isso até este momento, dificilmente vai conseguir uma recuperação pós-Covid. Porque o Covid está demonstrando o quê? Que os bancos estão unidos. Olha só, nós estamos deixando a concorrência para nós unirmos em prol de um bem maior. Então, observe que existe uma leitura que precisa ser feita dentro dessas entrelinhas, que naturalmente tem que ser feito, sim, o exercício já dentro de casa. O que eu percebo muitas vezes é que dentro de casa há um modelo, enquanto casados, e no momento que há o divórcio, com a fixação da guarda, há outro modelo completamente. Aquele pai que antes não queria, agora ele quer. Ué, ele pode querer? É claro que ele pode querer. Talvez ele não tenha visto, e aí o divórcio serviu como fator de crescimento humano, serviu como base para ele poder ver que ele estava errado, que ele estava errando, não com a ex, não com a companheira, mas ele estava errando com o filho. Então, a partir do momento que ele fala, eu quero a guarda compartilhada e eu quero ter a oportunidade de dividir, de cuidar. Então, você também tenha, obviamente, as responsabilidades. Quando nós colocarmos a responsabilidade em primeiro plano, não é direito do pai, é dever do pai. Nós temos uma mudança de cultura. E aí você pega essa circunstância que o pai conquistou na justiça, ou a mãe, porque existe uma falsa impressão que as mulheres são as alienadoras parentais. A mulher, 90% das mulheres são alienadora parental. Não é isso. É porque, notadamente, a mulher detinha a guarda unilateral. Porque o dever de cuidar do filho era dela, então se criou esse contexto. Normalmente, quem exerce a alienação parental é o genitor que maior tem contato com a criança, porque a alienação parental, nesse contexto de Garten, da alienação parental psique, ela é feita dia após dia. Eu tenho alguns outros contextos de alienação parental, e agora nós temos esses contextos entrando dentro do ordenamento jurídico por causa da revisão, da tentativa de revisão da lei, que existe dois mundos. Existe a guarda compartilhada da psicologia, e existe a alienação parental da psicologia, e existe a alienação parental do direito, que nós demos o nome de alienação parental para um conjunto de regras que, se descumpridas, causariam esse contexto de alienação parental. Eu falo que hoje eu tenho até medo de escrever o termo alienação parental na petição. Eu estou começando a rever alguns conceitos de escrever alienação parental. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu escrevo alienação parental, manda para a perícia. E muitas vezes a perícia ela não está preparada para detectar se tem ou não tem alienação parental. Aí manda para a perícia, nós sabemos que o Poder Judiciário muitas vezes cobre a cabeça e aparece o pé. Não é o modelo perfeito, mas é o que nós temos hoje e funciona. Eu sou um dos grandes defensores que funciona. Mas cobriu a cabeça, apareceu o pé. Na hora que aparece o pé, vai escrever assim, não há indício de alienação parental. Cara, mudar de domicílio para poder impedir o convívio do pai. Não é alienação parental? Realizar falsa denúncia. Não é preciso de perícia para isso? Eu entendo que não precisa de perícia. A questão é óbvia. Fez uma denúncia de abuso sexual. A denúncia restou comprovadamente falsa. Aí eu vou ter que fazer uma perícia para comprovar a alienação parental? Pelo amor de Deus. A questão é objetiva, está aos olhos. Então, eu até evito agora de usar o termo alienação parental, eu vou muito mais focando nos artigos do Código Civil. Eu tenho até um texto que eu escrevi junto com um colega advogado, e que eu digo que até a própria lei de alienação parental, ela é cópia do que nós já temos no Código Civil e é cópia do que nós já temos no Estatuto da Criança e Adolescente de alguns artigos. Então, eu vou para esses artigos para quê? Para evitar esse contexto exacerbado de perícia. Aí pensa comigo, meninas, pensa comigo.
momento de pandemia, isolamento, quarentena. No primeiro dia, o genitor que estava com o filho, ele já pensa assim, é o momento que eu tenho agora para impedir a visita. A convivência. A convivência, agora é o momento. O que eu vou fazer? Pronto, nós estamos em reclusão. Pega a criança, põe dentro de casa e impede o outro genitor de ver. Aí o outro genitor vai no Poder Judiciário com uma tutela de urgência requerida em caráter antecedente e faz os pedidos dizendo, olha, eu tenho direito regulamentar de convivência, eu posso pegar no final de semana e eu estou precisando. Ok, mande-se para a perícia para averiguar alienação parental. Não vai ter perícia antes da pandemia. Não vai ter. Por quê? Porque nós estamos num momento que não é permitido, a princípio, o contato. Aquela pessoa que praticava alienação parental, ela conseguiu ampliar os seus efeitos com o auxílio do Poder Judiciário, que não conseguiu verificar essa nuance, verificar essa circunstância. E aí nós pensamos o quê? Ah, mas, professor, a criança tem realmente que ficar em casa, porque nós temos que evitar que as crianças andem, porque vai contaminar os adultos. Espera aí. Quando nós estamos tratando de proteção, eu preciso colocar os direitos fundamentais envolvidos. Sopesar, aí, né? Vamos sopesar. A criança convive com avós. Perfeito. A criança, se ela se contaminar, os avós, como nós temos vários estudos, até hoje não teve nenhum óbito de criança com menos de 9. Nas crianças, o vírus, eles permanecem nas vias aéreas superiores, porque o sistema imunológico não está maduro o suficiente, então não tem aquela proteína receptora. Então ele fica aqui nas vias aéreas, ela vai ter coriza, vai ter muita tosse, aquela tosse seca, aquela coisa, mas ela não é afetada diretamente com a pneumonia. Diferente dos adolescentes que já começaram a ter uma maturação do sistema imunológico, e diferente muito, sim, dos idosos, que esses estão com o sistema imunológico maduro e deficiente em razão da idade. Aí nós pensem comigo, 2 pais. Idade 35. Tem avós? Não tem avós em casa. Tem idosos? Não tem idosos em casa. Qual o motivo que eu vou restringir o pai de buscar a criança? Apenas pelo fato do Covid. Baseado nas orientações da Organização Mundial. Aí nós começamos a ter uma inversão dos direitos fundamentais. Nós temos um ativismo judicial até perigoso. Por quê? Porque aí o Poder Judiciário se torna copartícipe de uma alienação parental. E aí quando nós voltarmos a ter as perícias, voltarmos a ter o contato, não, para a mãe, não. Eu estava protegendo o meu filho porque o alienador, ele tem consciência que somente ele consegue suprir as necessidades do filho. O alienador, ele tem a consciência que somente ele pode fazer porque o outro não faz. O outro nunca fez e nunca vai fazer. Então, dentro desse contexto, a criança vai passar 4 meses recebendo informações negativas, tá vendo seu pai, tá vendo sua mãe, tá vendo isso, tá vendo aquilo, e pronto. Nós podemos ter um efeito, que nós estamos tratando de seres humanos de informação. Uma criança, ela recebe o mundo muito mais rápido que nós. Os laços são formados até os 3 anos de idade. Nós sabemos disso. Os laços, tanto que depois dos 3 anos, a própria lei, ela determina que existe a adoção intuito persona, que é aquela adoção em que você entrega. A criança, ela tem mais de 3 anos, já constituiu afeto, nós não vamos romper. Existe um melhor interesse, existe um desejo da sociedade em resguardar essa criança. Então, imagine a mãe passando agora 6 meses, porque a gente não sabe quando isso vai se resolver. Existem perspectivas dentro do Congresso de fazer uma lei até outubro, com efeitos até dezembro, a gente não sabe disso. E depois ainda o pai ainda vai ter que entrar com uma ação no Poder Judiciário e vai alegar alienação parental. Então, essa circunstância que eu penso que nós temos que sopesar. E cabe ao julgador. O julgador pensar o seguinte, o que nós temos de elementos fáticos dentro do processo? Instruídos. 2 pais. Existe risco? Existe. Se não houver elementos, não conceda. Peça juntada de novos elementos.
O Poder Judiciário está trabalhando, peça para que a outra parte se manifeste. É vedado proferir qualquer decisão sem que a outra parte seja ouvida. Eu não consigo entender qual que é o motivo de se tirar a guarda de uma criança sem ouvir a outra parte. Ah, meu doutor, mas os prazos estão suspensos. Fixe uma determinação. Ué, nós não estamos tratando de melhor interesse? Nós não estamos tratando de modificar o conteúdo da lei? Então vamos modificar o conteúdo do processo civil para que fixe uma determinação, para que a parte pegue o telefone, conceda essa. Olha, você está sendo acusado de estar transportando com o seu filho. Gostaria que você viesse aqui no processo e respondesse sob 72 horas. Pronto, a pessoa vai se tomar as providências para ver se tem elementos ou não tem. Se tiver elementos, claro, o Poder Judiciário tem que atuar. Se não tem elementos, para que eu vou conceder? Para que eu vou conceder o isolamento físico da criança? Não há motivo para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero evitar de usar a pandemia como fator para a alienação parental. Okay? É por isso que, só uma parte, doutor, é por isso que todo o sistema que envolve o direito de família, desde o advogado, os magistrados, os servidores que trabalham na vara, enfim, a equipe multidisciplinar, as pessoas que lidam com o direito de família, elas precisam ter a sensibilidade de olhar o processo sobre o olhar do infante. Por quê? Porque existem danos que são irreversíveis e existem situações que o próprio Poder Judiciário, ao invés de colaborar para evitar, acaba validando uma alienação parental e aumentando as situações desastrosas. Então, às vezes o cliente nos procura dotado aí de sentimentos, enfim, querendo, né, na visão jornalística da lei, que é nos passado todos os dias, querendo utilizar esses argumentos como meio de manobra para conseguir os seus interesses pessoais. E aí é onde o advogado tem que ter essa sensibilidade e saber que nós somos meios de pacificação social acima de tudo. E está nas nossas mãos a responsabilidade de diminuir aquele conflito e gerar aquele questionamento que vai produzir a maturidade entre as partes, ou então você aumentar aquela espiral de conflito negativo. E aí, assim, tudo isso se torna muito claro no momento como esse que a gente está vivendo, porque a gente vê claramente o quanto isso é emergente e o quanto nós precisamos, nesse momento, mudar a nossa concepção sobre o direito de família e trazer essa sensibilidade, né? Trazer esse olhar humanizado sobre a criança. Porque é como o doutor Fabiano falou, existem situações que, às vezes, antes não se queria exercer a guarda, agora se quer. Ótimo, isso é maravilhoso. Desde que isso não seja um artifício para não pagar uma pensão, para utilizar como argumento, né, ou como fonte de machucar, como arma para machucar o ex-cônjuge. E aí a criança, aquele ser inocente, está ali no meio, sofrendo tudo isso e muitas vezes fica com uma condição pior do que antes dentro da constituição da família. Então, são situações que realmente nós precisamos olhar com o outro lado. E eu sempre falo assim, agora, cursando o mestrado de letras, eu brinco com os meus clientes que o direito de família ele é o direito do gerúndio, é o direito que está acontecendo. É um direito que não tem como você simplesmente isolar e falar, não, 1 mais 1 é igual a 2. Não, nunca vai ser. Pode ser a mesma idade dos pais, a mesma renda, a mesma idade dos filhos, nunca vai ser 1 mais 1 igual a 2. Então, é preciso um olhar diferenciado e o profissional precisa saber que não dá para você simplesmente copiar e colar alguma situação e achar assim, não, já deu certo num caso, vai dar certo nesse. Porque às vezes a mesma solução não vai suprir a necessidade que aquela família precisa, né? Não tem modelo de petição. Nós, quando saímos da faculdade, muitas vezes nós procuramos na internet os bancos de modelo de petição. A experiência desses anos todos em direito de família já me mostrou cada petição é uma petição. Cada momento é um momento. Não tem como utilizar o que serviu para um. A gente utiliza as diretrizes, os nortes. Eu utilizo muito dos meus casos na anamnese, na hora que eu estou recebendo o cliente dentro do escritório, para poder fazer orientação. Tanto que hoje, se eu distribuir o processo, são 5 varas de família em Cuiabá, são 5 ideias diferentes, 5 momentos diferentes. Cada juiz tem a sua vivência, tem toda a carga que ele carrega, tem todo o conhecimento que foi aplicado para ele em momentos distintos. Então, o que nós temos?
temos que agir de uma maneira, de certa forma, técnica. Eu sempre falo que o advogado não julga, nós somos advogados, nós temos que colocar o nosso lugar, nós temos que fazer o nosso papel muito bem, nós temos que fazer, se o advogado faz o papel dele, se o Ministério Público faz o papel e o juiz, nós temos sim uma distribuição de justiça. Se qualquer ente falhar, se qualquer momento falhar, aí nós não vamos ter esse sentimento de que todos trabalharam muito bem. Então, o advogado, de certa forma, ele recebe as informações de uma maneira unilateral. É normal que o advogado ele se envolva de tal forma com a causa que ele, inclusive, carregue esse sentimento para dentro do seu lar. Nós temos que perceber que quem gera o problema é o cliente e que o advogado ele é um construtor de pontes. O advogado ele vai construir alguns caminhos e isso passa pela orientação. Então, acontece de chegar no escritório, clientes que nós, pela experiência que temos, observamos que o cliente ele tem uma tendência a praticar a alienação parental. Porque dentro da forma devida, do jeito que esse cliente foi criado, do jeito que ele começou o relacionamento, a forma, tudo isso faz. Aí o que nós temos que fazer? Aí eu vou transcrever ipsis literis da forma. Não, vamos trabalhar o cliente. Você tem a oportunidade de oferecer para esse cliente um caminho e utilizando as ferramentas, seja pelo uso dos psicólogos, seja o uso do direito sistêmico, que vem como uma forma de integrar, de autorreconhecimento, da pessoa ela poder reconhecer qual é o seu papel dentro dessas engrenagens. Porque um afeto gera toda uma consequência. Um ato gera todo, por isso que se fala dentro desse contexto sistêmico. Qual é o seu papel? Você está no seu... Então, a gente vai oferecer tais mecanismos para que a gente possa encontrar uma ponte. Encontrar uma ponte. Ah, mas eu vou fechar a... Claro, eu penso todos os dias em todos os meus processos. A gente sabe que muitas vezes nós, como advogados, não conseguimos entregar para o cliente o resultado por falha, muitas vezes, do própria estrutura. Hoje, por exemplo, com a Covid, eu não consigo entregar resultados. Por quê? Porque foi determinado um estudo psicossocial e eu sei que o estudo psicossocial não vai ser realizado porque nós estamos dentro de um momento especialíssimo em que o psicólogo e a assistente social, eu preciso proteger o servidor. Eu não posso obrigar o servidor a fazer um estudo psicossocial, nós temos que proteger os nossos servidores, que são as pessoas que estão ali para nos auxiliar, são pessoas comprometidas, são pessoas dedicadas ao trabalho. Só que o juízo entendeu a necessidade do estudo psicossocial. Pronto, como que eu vou entregar para o cliente sabendo que ele tem dor, que ele tem sofrimento, que o caso dele não é um caso de afastamento? Não é um caso de afastamento. Então, eu imagino, dentro dessas circunstâncias, que nós levamos, sim, mas eu não posso pegar a causa como o fator da minha vida. Eu preciso e eu vou fazer. E acontece até de você acreditar nas mentiras. Acreditar nas mentiras. E isso é um problema. Porque aí você não está fazendo o seu papel no artigo 227, que é dever, primeiro, da família. Primeiro lugar, é família. Segundo, a sociedade e depois o Estado. Então, nós somos a sociedade no sistema de proteção. Aí você não está conseguindo proteger o infante. Por quê? Porque você pegou aquela causa e está levando ela com tanta vontade, com tanta força, que você se esquece muitas vezes do seu papel. E o advogado, a gente percebe aqui que são muitos estudantes e muitos colegas que estão nos acompanhando. É sempre importante frisar que a nossa atuação, ela é atuação de meio. Nós não temos como garantir o resultado e por mais que a gente aplique aí uma jurimetria para ele verificar como que aquela vara, o magistrado, o tribunal, ele decide, ele pode mudar o entendimento dele por algum percurso do caminho. E quanto mais especificidade a gente tiver dentro daquele nicho de direito, mais um serviço de qualidade e eficiente a gente consegue entregar também para aquela pessoa que nos procurou. E aí fica até uma dica, né? Como eu tinha falado no início, por mais que às vezes a gente realmente saia ali da faculdade com alguns estigmas, direito de família, direito penal, a gente sabe que o direito de família, o direito de consumidor são ações e são situações que vêm bater na porta do advogado constantemente, porque são
as situações ali que envolvem aquela família, elas são muito latentes e elas mudam muito. Então, o advogado também precisa realmente ter essa expertise e também essa humildade, caso ele não tenha todo o conhecimento para aquilo que veio até ele, ou ele fazer uma parceria, ou ele buscar outras formas. Porque hoje a gente percebe que não tem como se falar em direito de família sem você saber todas as outras ferramentas que permeiam esse nicho, que é direito sistêmico, que é mediação, que é ter ferramentas de negociação, é ver os profissionais que até muito tempo, né, ficavam ali de escanteio, equipe multidisciplinar, para que assistente social, para que psicólogo, são de extrema importância e às vezes os clientes estão gritando por socorro, tudo que eu preciso é realmente começar também um tratamento, uma terapia para me curar de algumas situações e poder encarar isso daqui realmente com um pouco mais de tranquilidade e maturidade. Então, realmente fica também o nosso alerta, realmente, que assim, não é uma área para se aventurar. É uma área que a gente realmente precisa ter noção, porque essa postura do advogado pode acabar influenciando até naquilo que o cliente traz. Impor também uma solução para ele, que às vezes você não sabe se vai ter ou não. E é um ciclo vicioso. A gente volta lá na primeira fala do Dr. Fabiano de que a família é a base do Estado. Então, se eu tenho aqui um conflito na base familiar, isso vai gerar um profissional que vai produzir menos na empresa, isso vai gerar um profissional que vai entrar em dificuldade financeira, que vai dar problema lá no comércio, nas relações de consumidor. Então, isso é um ciclo vicioso que vai desaguar lá no penal. Então, eu falo que o direito de família, ele é tão complexo e multidisciplinar que o advogado que trabalha com isso precisa ter uma visão ampliada do mundo e saber que se ele não auxiliar, não ser essa ponte das partes para gerar, às vezes, esse exame de consciência, essa maturidade, para que as partes encarem, todos os meses vão ter conflitos. Por quê? Porque é o direito acontecendo, é o direito do gerúndio. Então, um final de semana é de um, vai ter um problema. No outro vai ter uma festinha da tia, vai ter outro problema, porque é o meu dia, não é o dia do outro pai e a tia do outro. Então, é aquela situação que a todo instante o advogado precisa ser contatado pelas partes, é o advogado realmente que não tem como falar assim, atendo só de segunda a sexta. Não dá, porque às vezes no final de semana tudo que seu cliente precisa... Pediatria, né? É pediatria, só acontece no final de semana e nos feriados, é bem isso. Eu digo isso porque hoje nós estamos falando para os estudantes. Hoje nós estamos falando para os estudantes que estão aí dentro da faculdade, que estão buscando se reconhecer em um caminho, em um ramo do direito. Então, as nossas orientações o advogado de família ele precisa ser um construtor de pontes. Para construir uma ponte, nós temos que fazer o projeto. Para construir uma ponte, nós precisamos dos maquinários, nós precisamos das ferramentas, porque é possível, com a justiça que nós temos, de construir essas pontes. É possível, com as ferramentas que nós temos, diante das dificuldades que nós reconhecemos. Nós temos dificuldades. Eu não acredito, até em nenhum outro país do mundo, que nós não tenhamos um direito em constante evolução, em constante maturação. Porque a sociedade ela não para, a sociedade ela modifica conforme vão acontecendo os fatos. Então, eu acredito firmemente que o bacharel que vai se tornar o advogado, fazer a prova da OAB, ele tem condições, sim, no primeiro momento ele vai ser o clínico geral, e depois ele vai acabar se especializando, porque acabou a era da generalidade. Eu não posso ser... Eu poderia ter uma visão genérica, um contexto, sou advogado de todas as áreas, e eu fazer, sim, as devidas indicações, receber o devido orientação técnica do especialista. Eu vejo dessa forma. Mas é necessário, eu sou muito sincero com vocês, por exemplo, o direito ele é muito amplo. Você pega, por exemplo, o direito tributário, gente, é muito minucioso. Então, aquele advogado, ele vai estudar especificamente aquele detalhe. Então, existe essa necessidade. E o advogado de família, ele trabalha diretamente com a vida. Ele trabalha diretamente com a base. Uma criança, aquela criança está crescendo.
dentro destas visões que nós precisamos, então, ter essa reflexão neste momento de Covid, para saber, posso aplicar de uma maneira genérica? Posso aplicar a orientação do Ministério da Saúde pelo afastamento, pelo isolamento e tirar aquela criança do convívio paterno ou materno de uma maneira genérica, ou eu preciso me municiar de elementos subjetivos? Uma criança, o pai, muitas vezes, em razão da profissão, do ofício, ele já tem alguma doença, então, nós temos aqui um risco. Então, é muito melhor que você faça essa proteção. Entendeu? Bem, nós falamos da vida. Nós falamos da vida. Nós falamos dentro do contexto. Vou falar um pouquinho do divórcio, interessante. Divórcio hoje pode ser um divórcio direto. A Emenda Constitucional 66 determinou para nós, decretou que você não precisa mais dos requisitos prévios da separação judicial para você poder ter o divórcio. Eu até entendo que o divórcio ele pode ser decretado em tutela de evidência, um sistema novo dentro do Código de Processo Civil. A tutela de evidência ela é utilizada quando nós temos uma orientação em recurso repetitivo e incidência de resolução de demanda repetitiva, IRDR. Nós temos a tutela de evidência também quando os documentos acostados no processo demonstrarem claramente que aquele direito existe. E o que é a tutela de evidência? A tutela de evidência significa que eu estou dando provimento judicial sem informação da tríade, sem citação da outra parte. A outra parte ela vai ser citada depois, apenas para tomar ciência do ato. Então, hoje o divórcio ele pode ser decretado de uma maneira direta, deixando a partilha para depois. Então, alguém, por exemplo, eu estou no momento da Covid, entendeu? Eu estou no momento que eu preciso necessariamente de ter um divórcio. São N fatores que a pessoa deseja ter o divórcio. Então, ela vai entrar apenas com o pedido do divórcio. E o juiz ele vai decretar o divórcio em tutela de evidência sem precisar citar outra parte. Já determinando o encaminhamento disso. Porque é um direito potestativo. Não tem como ninguém obrigar a ficar casado a constituir aquele vínculo com outra pessoa, né? Isso. Né? E aí, o que acontece? O cartório já vai ser informado, notificado, e vai ser averbado isso, então, na certidão de nascimento, certidão de casamento. Entenderam? Bem, falamos, então, do divórcio, falamos da guarda, falamos dos alimentos. E como fica agora a morte? Como que fica agora, neste momento de temor para toda a sociedade? O que nós devemos fazer nos aspectos sucessórios? Talvez, a gente tem visto, é muito pouco usado hoje em dia o testamento. Cerca de 10% das sucessões, 8 a 10% pesquisas indicam, são feitos testamento. E agora, mais do que nunca, nós temos um momento peculiar em que nós fazemos algumas reflexões sobre o testamento. Muito bem. Por que eu faço um testamento? Deixa eu ver um negócio aqui, gente, só para tirar. Ok. Por que eu faço um testamento? Qual que é a razão que eu tenho para fazer um testamento? O direito sucessório pouco evoluiu. O direito sucessório brasileiro, ele é o mesmo direito sucessório de 1916, mesmo dos códigos anteriores. A disposição da vontade, ela é muito limitada. Porque a lei, ela determina espécies muito específicas para a deserdação, determina espécies muito, muito peculiares, momentos para que você tenha disponibilização de bens. Hoje, por exemplo, metade dos seus bens, eles não podem ser dispostos. Metade dos bens que você tem, nós temos os herdeiros necessários. Então, imagine que eu quero prestigiar determinada pessoa, prestigiar determinado filho.
eu não posso, de forma alguma, fazer venda de ascendente para descendente, de ascendente para descendente, sem a anuência dos demais, desde que essa venda ultrapasse 50% está disponível, tá? Sem anuência dos demais, sob pena de eu responder por doação inoficiosa, que é aquela doação que você faz em prejuízo da herança de alguém. Então, o melhor momento é você poder fazer um testamento, porque eu vou dizer o seguinte, aquele filho, este filho que está cuidando de mim nesse momento, este filho, ou aquele terceiro, ou uma pessoa que você queira prestigiar, você vai e vai fazer um testamento. Aí eu te pergunto, como que eu vou fazer um testamento hoje? Como que eu vou fazer um testamento hoje, neste momento, se os cartórios estão fechados? Aí o Código Civil me traz a seguinte circunstância. Vamos lá. O testamento particular, artigo 1876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Então, eu posso fazer um testamento particular dizendo que eu vou deixar metade dos meus bens para determinada pessoa. Só que ele exige a presença de 3 testemunhas. Dentro do momento de isolamento social. Como que eu vou fazer um testamento particular com 3 testemunhas? Eu vou ter que trazer as testemunhas para cá e eu vou acabar me contaminando. E aí nós temos alguns elementos bastante interessantes que aí precisa fazer a revolução. Porque o testamento, o que ele é? Ele é uma disposição de vontade. Por que eu tenho testemunho? Eu tenho testemunho para dizer que aquela pessoa não foi feito num momento de coação, não foi feito daquilo num momento de pressão, que eu estou livre e consciente das minhas razões. Quando o código veio, nós não tínhamos esse recurso que nós estamos utilizando agora, que é um recurso por vídeo, que é um recurso que eu tenho a oportunidade de falar com vocês e expressar a minha vontade. Então, o artigo 1879, por isso que eu digo que o direito é lindo. O direito, ele, de certa forma, ele nos dá mecanismos para que a gente possa construir essas pontes. Ele diz, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. E eu não vejo nenhum juiz que vai não confirmar um testamento com vídeo. Então, qual é a ideia? Que eu possa fazer, então, um testamento, deixando as minhas disposições de última vontade, particular, eu escrevo. É legal você escrever realmente o próprio punho, evitar até usar o computador, porque se a gente quer dar veracidade para aquilo, eu preciso dar validade, então você vai escrever o testamento de próprio punho, desde que a gente consiga entender a letra, né? Mas eu posso escrever de próprio punho e fazer um vídeo. Eu estou fazendo isso de livre vontade, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E olha que interessante, nós temos a oportunidade hoje de fazer o testamento vital. O que é testamento vital? Testamento vital é aquele testamento que eu vou deixar registrado quem que é a pessoa que vai me oferecer os cuidados médicos. Aquele testamento vital, ele vai deixar registrado que eu não quero, por exemplo, o uso de ventilação mecânica, se eu tiver qualquer enfermidade, vai ser fulano que vai ser responsável por dizer se eu devo, o que deve fazer, as tratativas médicas. Doutor e o Conselho Federal de Medicina... Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque já apareceu o cronômetro aqui do Instagram. Tá. E quando ele aparece, nosso coração já começa assim a palpitar de medo, porque a qualquer momento pode cair. Eu acredito que a gente vai ter que marcar um outro encontro para falar sobre esse direito sucessório, porque sobre esses assuntos, mas foi de muita relevância. Conseguimos abordar muitos temas, assim, muitas perguntas. É claro que cada caso concreto, né, realmente é uma análise, mas de uma forma geral, acredito que a gente realmente conseguiu atingir o nosso objetivo. Nosso agradecimento a você, professor. Foi ótimo, foi uma aula. A gente sempre aprende algo novo e que, graças a Deus, essa internet, tecnologia maravilhosa,
continue realmente aproximando pessoas que têm esse desejo de contribuir com muito melhor. E nós, advogados, professores, pessoas assim que estão realmente estudando, que a gente possa continuar fazendo essa nossa missão de vida realmente, que é transformar a sociedade através da educação. E eu acho que de tudo que a gente falou, para quem nos assistiu, fica aí a questão do bom senso, da sensibilidade e humanização nesse período. De olhar o processo, de olhar o conflito com um olhar humanizado, principalmente levando em consideração o melhor interesse da criança,